Junta-se a nós, neste jornal, o professor catedrático José Filipe Pinto. Professor, muito bem-vindo. Vamos começar naturalmente por esta ameaça à Europa, nas palavras de Mark Rutte, secretário-geral da NATO. A Europa, de facto, ainda não entrou diretamente na guerra, mas já não está totalmente fora dela, de todo. Muito boa tarde, Janete. Boa tarde também aos senhores telespectadores. Não, a Europa está neste momento naquilo que se chama a fase logística. Está a servir de apoio a este ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irão. E quando se entra na fase logística, não há uma intervenção direta no ataque, mas há uma participação indireta. E porquê? Porque se concedem facilidades para a utilização de espaços ou de infraestruturas logísticas. Isso representa uma zona cinzenta? É uma zona cinzenta e, repare, não está em causa, Mark Rutte disse que ainda não está em causa acionar o artigo 5º da NATO. Mas o que acontece é que esta deslocação de meios hélicos europeus para Chipre, para proteger Chipre, insere-se no Tratado da União Europeia, naquilo que se chama, portanto, um acordo de defesa mútuo, que está também previsto e que é muito semelhante àquilo que é o artigo 5º da NATO. Qual é que é a real diferença? O artigo 5º da NATO destina-se a proteger os elementos da NATO contra uma invasão externa. O artigo da União Europeia, do Tratado da União Europeia, é apenas um acordo de defesa mútua. O que é este acordo de defesa mútua? Acaba por funcionar também como uma proteção num caso de ataque, mas não é logo... A NATO tem o artigo 4º como que é preparar o caminho para o artigo 5º, que raramente é acionado. Aqui a União Europeia tem um elemento também intermédio entre o artigo 4º e o artigo 5º, que é um acordo de defesa mútua. Então significa que se Chipre foi atacado, a União Europeia não vai imediatamente retaliar. O que é que vai fazer? Vai tentar proteger Chipre, fazer de Chipre o seu ponto avançado, porque não podemos esquecer que Chipre, sendo a ilha que eu já expliquei, dividida em duas partes, uma parte, a parte sul, é independente e, portanto, é membro da União Europeia e, por isso mesmo, o que é que acontece? Se fosse ao nível de um artigo 5º, seria uma resposta imediata. Claro. Porquê? Porque havia uma agressão. Não, o acordo de defesa mútua é um pouco mais suave nesta perspectiva, de prepara a defesa mais do que o ataque e a retaliação. Então, neste momento, Chipre está a ser protegido. E está a ser protegido por quem? Pela França, está a ser protegido já percebemos também, acaba de ser pela Espanha, e é evidente que outros Estados europeus vão deslocar meios navais para proteger Chipre. E porquê? Porque para tentar que não haja uma escalada do conflito. Janete, eu acho que há 3 adjetivos que caracterizam neste momento a situação: caos, preocupação e euforia. Ou, se preferir, utopia. Caos no Médio Oriente todo, responsabilidade do Irão, que está a tentar atacar países vizinhos. Para quê? Para tentar trazê-los para o conflito e, como tal, perceberem que os custos da guerra, e então levar esses países a fazerem pressão junto de Israel e junto dos Estados Unidos para que o conflito, para que a guerra termine. Preocupação do lado de quem? Nossa, do lado dos europeus. Porquê? Porque, não querendo alinhar diretamente com os Estados Unidos, também veem a dificuldade em separar-se totalmente desta intervenção. E depois pensam as consequências que aí vêm. E as consequências que aí vêm vão ser a nível do quê? A nível do aumento de preços, por causa da subida do petróleo e do gás natural, mas também uma crise de refugiados. E porquê uma crise de refugiados? Neste momento já há mais de 275 mil deslocados no Médio Oriente. E é evidente, nós sabemos... O destino acaba sempre por uma tocar a Europa. parte deles calha à Europa e nós percebemos que cada vez que há um conflito nesta zona é a Europa que vai receber estes, portanto, que fogem à guerra. E repare, somos obrigados a recebê-los. E porquê? Porque a definição de refugiado é alguém que bate à nossa porta para entrar porque alguém entrou na casa dele sem bater à porta. Esta é que é a questão.
Portanto, é uma situação especial em que a Europa não tem o direito de dizer não. Não. Há um estatuto próprio para o refugiado, ao contrário do imigrante. Claro. E por isso mesmo o que acontece, a partir da Convenção de Genebra, somos obrigados a recebê-los. Depois poderemos ou não conceder-lhes o estatuto de refugiado ou a proteção subsidiária. São coisas diferentes. O professor tinha ainda uma terceira ideia. O terceiro adjetivo é da administração norte-americana, utopia. Quando Donald Trump diz que, numa escala de 0 a 10, ele dá 15 ao sucesso da ação dos Estados Unidos e de Israel no Irão. Isto significa o quê? É uma utopia clara. Ele continua a vender uma certeza no sucesso inquestionável, quando afinal os cidadãos norte-americanos, mais de metade deles, já perceberam e já não se coibem de dizer que não acreditam que Donald Trump tenha um plano, primeiro para a operação e mais do que isso, para o dia seguinte. E há um dado aqui importante. Só para terminar uma ideia. Para terminar, derrubar um regime é diferente de derrubar uma liderança. O que os Estados Unidos conseguiram foi derrubar uma liderança. Ainda não conseguiram derrubar um regime. O professor José Filipe Pinto, esta questão da ucraniana também é interessante, mas antes faltava concluir aquela ideia relacionada com os grupos curdos. O problema que está, aquilo que o Irão é um mosaico de etnias. E já percebemos que a etnia dominante é a etnia persa. Mas depois percebemos os curdos, eu expliquei que os curdos sozinhos de nada valem, conseguem fazer ataques isolados, mas não são suficientes, por exemplo, para uma sublevação social, para aquilo que poderia conduzir a uma guerra civil, e então precisava, para que surtisse efeito, a CIA e a Mossad tinham de trabalhar também com quem? Com os azeris, que são a maior das minorias étnicas do Irão, mas também com os Baluchi, que estão do outro lado, e com os árabes, que são apenas 2%, mas estão junto, portanto, ao Estreito de Hormuz. Só assim se conseguiria cercar. E porquê cercar? Porque também havia curdos do outro lado, junto do Turcomenistão. Então, a maneira de os persas ficarem isolados, e quando falamos nos persas, é Teherão e toda a zona praticamente nuclear, para ficarem isolados, implicaria o quê? Que as etnias que estão a norte, a nordeste, a noroeste e também a sudeste se unissem. O problema é que estas minorias, cada uma delas tem a sua cultura. E como tem a sua cultura, não se revêem num projeto comum. E o que acontece, o melhor exemplo foi o Afeganistão, quando os Estados Unidos e os outros países do Ocidente resolveram apostar nestes grupos insurgentes. O que é que acontece? Estes grupos insurgentes, um deles é dominante. Professor, peço imensa desculpa, mas eu tenho mesmo de interromper. Recebemos agora informações sobre o regresso de cerca de 20 mil israelitas ao território israelita desde que começou a guerra. Ou seja, os reservistas que estão presos ou parados noutros locais do mundo estão a fazer os seus maiores esforços para voltar a Israel. São cerca de 20 mil os reservistas que estão a tentar voltar desde o início da guerra. 120 mil continuam no estrangeiro e querem voltar a Israel. O regresso destes cidadãos ocorre num momento muito particular e de extrema dificuldade, depois da suspensão, é claro, de muitos voos e de muitas companhias aéreas, também devido ao ataque com mísseis que está a replicar-se um pouco por todo a parte central e também de sul de Israel. Há uma ponte aérea que está a ser tentada de ser estabelecida pela companhia aérea El Al, é a companhia israelita, e também há alguns voos militares de transporte. Eles têm sido os principais meios para poder trazer os israelitas de volta, priorizando os reservistas que estão convocados para a ofensiva terrestre no Líbano e também civis em zonas de alto risco no estrangeiro. Ora, o bloqueio de voos tem sido algo muito premente. Estes 120 mil israelitas que, entretanto, ainda não conseguiram regressar a território de Israel estão, na verdade, retidos no estrangeiro, em vários países. Estes, estão a enfrentar um cancelamento em massa de rotas comerciais, com muitos a tentar chegar a Israel
através de Chipre, através da Grécia ou utilizando ligações marítimas e outros voos charter. Ora, esta é uma situação que estamos a acompanhar com cerca de 20 mil israelitas que desde o início deste conflito, Janete, peço desculpa pela interrupção, já voltaram a Israel. Muito bem, e temos aqui esta situação, professor, no que diz respeito aos reservistas, todo o recurso humano que agora se juntar para Israel será, de facto, capitalizado no sentido de ser mais uma frente para esta guerra. Claro, como o Francisco disse, são 20 mil, 120 mil, o que significa que há aqui já um déficit no elemento humano por parte de Israel, atendendo a que vai deslocar-se com aquilo que se chama boots on the ground para o país vizinho. Para quê? Para tentar controlar o Hezbollah. Portanto, não é apenas o ataque aéreo, é uma ocupação efetiva terrestre. E é evidente que vai patrulhar as suas fronteiras. E como eu sempre disse, só 2 das fronteiras é que estão definidas. Com a Jordânia, está a ver com a Arábia Saudita. Todos os outros países vão começar, com este caos aqui instalado, a questionar também as fronteiras que Israel conquistou com a Guerra dos 6 Dias. Então, a situação agrava-se e o governo de Netanyahu precisa destes reservistas. Nós podemos pensar, o que é que um reservista traz de mais-valia para uma guerra se passou à reserva? Significa que cumpriu o seu serviço militar, mas continua ativo e disponível para ser reintegrado no exército. Portanto, não vai ser... Com conhecimento que é de também valorizar. Exatamente, porque não são pessoas que vão fazer uma primeira incorporação. Claro. São pessoas que já estiveram no terreno, já fizeram o serviço militar e que têm, portanto, o saber acumulado das suas missões. Portanto, quando Israel precisa disto, prende-se também com uma das notícias que o Francisco disse, foi o ataque ao aeroporto Ben Gurion. Certo. E este ataque mostra o quê? Que o Irão ainda não esgotou a sua capacidade de mísseis e de drones. E como não está esgotado, o que é que acontece? É preciso toda a gente. Esta é uma questão, repare, quando Netanyahu disse que em Israel há uma ideia, diz-se que o país é defendido pela força, mas pela lei e pelo aquilo que se chama o ensinamento teológico. E Netanyahu quis que os ultra-ortodoxos também prestassem serviço militar. E porquê? Disse, há situações em que a fé não chega, em que a religião não chega. É preciso aquilo que se chama a espada. E é importante que todos os cidadãos israelitas se disponham a defender fisicamente e não apenas espiritualmente a independência de Israel. O que é que nós aqui temos? Temos de cruzar isto tudo. Na Constituição do Irão há um artigo que diz que uma das finalidades do Irão é destruir Israel. Temos de perceber, está lá estipulado. Agora, uma coisa é um objetivo, outra é quando passamos à ação. E o que neste momento se percebe é que esta capacidade de retaliação do Irão provavelmente não foi devidamente acautelada por Israel, confiando no quê? Nos Arrow, na Iron Dome, Teherão diz que ainda não utilizou o armamento mais avançado que dispõe. Sim, Israel é um Estado relativamente pequeno e é fácil de proteger mais a mais investindo como investiram tanto na Iron Dome, nos sistemas Arrow e também nas fundas de David, o problema que está é outro, é que, afinal de contas, há aqui uma grande capacidade bélica por parte do Irão. Nós não temos uma certeza de qual é que é o seu elemento no que diz respeito ao número, no que diz respeito aos drones e no que diz respeito aos mísseis. E atenção, Zelensky é muito importante aqui neste ponto. E só para terminar essa ideia, para terminarmos esta é ideia, importante também. Zelensky vai disponibilizar o saber da Ucrânia no que diz respeito aos drones. Porquê? A Ucrânia foi o país que mais evoluiu em termos de drones nos últimos anos. Tanto de drones ofensivos
como na capacidade de deter os drones adversários. Então, o que é que acontece? Um sistema Patriot que custa uma fortuna não pode ser usado para abater um drone. E é como está a acontecer. Então, para tentar rentabilizar... Aquilo que se chamará um desperdício. Evidentemente, mas é um desperdício necessário, porque se não abatermos o drone, ele cumpre a sua missão. Então, o que é que Zelensky está agora a usar? O seu ativo. Nós temos um grande saber, tanto na produção de drones baratos, como na interseção. E por isso mesmo disponibilizamos este apoio a quem? A Israel e aos Estados Unidos. Cai nas boas graças de Donald Trump, mas mais do que isso, prejudica a Rússia. E porquê é que prejudica a Rússia? Que é o aliado que tem apoiado sempre o Irão e tem beneficiado também do apoio do Irão. Porquê é que prejudica a Rússia? Porque percebemos muito claramente que Zelensky volta a trazer a questão ucraniana para a mesa das negociações e a explicar, nós que temos sido vistos apenas sempre como um elemento para gastarem dinheiro, afinal de contas, nós podemos ser úteis para garantir a vossa segurança.